Olá, graça e paz. Contribuição enquanto dom espiritual. Iremos conceitualizar como a ação de contribuir para que outros possam realizar o ministério. Esta contribuição, que tem o seu foco na contribuição financeira, ela buscará então atender às necessidades para que os outros ministérios de uma igreja ou de uma instituição que esteja ligado a atividades de uma igreja possam acontecer. Temos a responsabilidade, todo e qualquer cristão, de contribuir financeiramente para a obra do reino, para a edificação do corpo de Cristo. Enquanto estamos neste tempo e neste mundo, essas necessidades são óbvias. Porém, algumas pessoas recebem este dom, esta é uma capacitação especial para a contribuição. Algumas características. Primeira, a pessoa ela tem uma alegria em saber que as suas contribuições são usadas para o alcance de objetivos de natureza espiritual e social. Ela se realiza com isso. Ela se alegra com isso. Ela encontra significado de vida quando ela percebe, quando ela tem o conhecimento de que as suas contribuições estão abençoando pessoas, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista social. Uma segunda característica é que essas pessoas costumam fazer boas aplicações dos seus recursos e ele protege os seus bens. Tem esta habilidade. Ele consegue administrar bem os seus recursos, bem como administrar os caminhos para a obtenção dos recursos financeiros. Uma terceira característica, tende a pensar em termos absolutos. O mundo financeiro, econômico financeiro em que vivemos, nos leva a um pensamento de uma forma muito objetiva, muito absoluta. Então, essas pessoas que recebem este dom, por estarem envolvidos e administrando neste mundo e nesse aspecto econômico financeiro, tendem a ter um pensamento, um olhar bem em termos absolutos. Os números são absolutos. Outra característica, ele pode sentir-se incapaz de realizar a obra e investe o que possui para que outros a realizem. Então isso é um pouco comum. Ele pode ser levado a esse pensamento de que como eu não posso ir, como eu não tenho tempo de ir, então eu vou contribuir para que aquela pessoa possa ir a um campo distante, por exemplo, a uma atividade social e ele sente-se incapaz de envolvimento nesta obra, seja uma visita a um hospital, uma visita a um presídio ou a uma saída para distribuir alimentos pelas ruas para os moradores, para homens e mulheres que infelizmente vivem nas ruas. Ele se sentir incapaz, então ele oferta, ele apresenta parte dos seus recursos para que esta obra aconteça. E uma outra característica é que ele procura auxiliar sem ser notado. Essa é uma característica muito interessante, porque às vezes nós encontramos esses, e pela graça de Deus os temos em nossa comunidade de fé, em que nos procuram ou procuram líderes dos ministérios
de uma forma muito discreta e oferecem então a sua contribuição financeira. Alguns perigos. Primeiro, ele pode se orgulhar de suas posses e de sua situação. Sabemos que a riqueza ou a posse, né, de bens, um bom salário, né, um alto salário, isso pode trazer colocar diante da pessoa uma armadilha do orgulho. Então é como se eu tenho isso porque eu sou capaz, eu tenho todas essas coisas, né, por meu esforço, por minha capacidade. Então esse é um perigo que a pessoa corre, mesmo cristã. Estamos falando do ambiente cristão. Um segundo perigo é contribuir sem discrição. Então o ideal é que ele o faça, e repito, graças a Deus nós os temos na igreja que o fazem com discrição, mas o perigo é querer contribuir sem discrição, né? Alardeando as suas contribuições, a sua participação financeira na execução, né, das atividades de uma comunidade de fé. Um terceiro perigo: usar os seus bens, os seus recursos com segundas intenções. Ou seja, ele distribui, ele oferta, mas há sempre algo por trás, seja querer chamar atenção para si, seja querer manipular as decisões de um grupo, manipular as decisões de uma igreja. Então, esse é um perigo que quem tem o dom da contribuição, por receber então esta habilidade, esta capacidade de ter recursos, né, alcançar altos recursos financeiros, enfrenta e pode cair. E um quarto perigo é considerar que as suas ideias estão sempre certas. Por ele ter um pensamento muito objetivo e dar certo, e a sua forma de pensar faz com que ele adquira, né, bens, faça com que ele aumente o seu patrimônio, ele pode então considerar que as ideias que ele tem para a comunidade de fé, elas estão sempre certas. E nem sempre é assim, ou quase nunca é assim. Aquilo que funciona no mundo corporativo, ele não tem que necessariamente funcionar no ambiente eclesiástico, num ambiente de uma comunidade de fé. O apóstolo então termina com uma advertência e diz: o que contribui, faça-o com generosidade. Romanos, no capítulo 12, o verso 8, texto que estamos refletindo. Entendo que se fazer com generosidade tem a ver com gratidão, reconhecer que é Deus que concede a habilidade para que ele tenha esses recursos. Generosidade, penso também com liberalidade, reconhecer que o Deus que concede a habilidade não concede só num determinado momento, não só para um projeto, mas ele pode contribuir com liberalidade, porque não vai faltar. Deus estará sempre apresentando para ele possibilidades para que mais recursos sejam alcançados, para que mais recursos sejam investidos. Generosidade, penso também na questão da descrição, né? Que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Que o Senhor nos oriente no exercício dos nossos dons. Que o Senhor levante cada vez mais homens e mulheres que tenham a consciência de que recebem um dom. Todos nós recebemos um dom.
Oremos para que possamos ter consciência disso, descobrir os nossos dons e exercê-los para a glória de Deus. Amém.